Escolhido A, não chegaste aqui por acaso. O céu reposicionou este momento a teu favor e esta mensagem encontrou-te por designação divina. Algo já começou a mover-se no invisível, e o teu espírito sentiu isso antes mesmo de compreenderes com a mente. Isto não é entretenimento. Isto é um ponto de inflexão. Um instante kairos, um tempo exato ordenado por Deus, onde decisões espirituais desbloqueiam realidades naturais. Escolhido, hoje não é apenas mais um dia no calendário. Hoje é a estação certa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e este é o tempo da tua elevação, do teu realinhamento, da tua prosperidade ativada. Ungido, a riqueza que pensavas estar distante, não está a caminho. Ela já foi liberada. O que muda agora é a tua consciência, a tua posição e o teu nível de alinhamento. Deus não trabalha com atraso, Ele trabalha com precisão. E este vídeo é um sinal de que atravessaste um limiar espiritual. Tal como em Isaías capítulo 60, versículo 22, o menor torna-se uma nação e o pequeno uma grande potência no tempo certo do Senhor. E esse tempo é agora. Preparaste-te em silêncio, foste moldado na espera. E agora o céu declara, a tua estação mudou. Recebe esta palavra, porque o que Deus ativou, ninguém pode travar. Escolhido, escuta com o coração aberto. Existe uma diferença profunda entre esperar por provisão e reconhecer quando ela já foi ativada. Muitos passam a vida inteira em oração, acreditando que a abundância é algo distante, uma promessa para amanhã, um milagre para um futuro indefinido. Mas o céu não opera com adiamentos. Deus não lança bênçãos como teoria futura. Ele libera realidades presentes que exigem alinhamento para serem tocadas. E se estás aqui agora, se estes minutos te encontraram, é porque algo no espírito já te moveu para a posição certa. Não vieste por curiosidade, vieste por designação. Há momentos em que a alma começa a sentir uma inquietação silenciosa, uma sensação estranha de que algo está para mudar. Não é ansiedade, é alinhamento. Eu já estive nesse lugar. Houve um tempo em que tudo ao meu redor dizia ainda não, mas por dentro algo gritava agora. As contas não fechavam, as oportunidades não apareciam, as portas pareciam seladas. Contudo, no invisível, o céu estava a reorganizar cada peça. E só mais tarde percebi que o silêncio não era abandono, era preparação. Hoje, escolhido, o que estás a viver não é fracasso, é posicionamento. Quero que compreendas isto. Quando o céu ativa riqueza sobre a vida de um ungido, não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de acesso, de conexões, de favor, de sabedoria, de oportunidades que surgem no momento certo. A prosperidade divina é completa. Ela toca o trabalho, os relacionamentos, a mente, as decisões, o futuro. Não é riqueza para a vaidade, é provisão para a missão. Porque tu não foste chamado apenas para ter, foste chamado para gerir, para mover recursos, para desbloquear caminhos, para ser um canal. Mas antes que isso se manifeste no natural, há algo que precisa ser revelado ao teu espírito. A pressão financeira que enfrentaste não foi aleatória. Houve uma estratégia direcionada contra a tua provisão. Porque o inimigo sabe, se ele te mantém em sobrevivência, ele te impede de operar em autoridade. Quando estás consumido pelas contas, pelo medo, pela escassez, a tua visão espiritual estreita-se, a tua missão perde foco. E é exatamente isso que ele deseja. Mas hoje essa estratégia foi exposta. E quando o que está oculto é revelado, perde poder. Tal como está escrito em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o adversário anda ao redor como leão que ruge, buscando a quem devorar. Mas repara, ele ruge para assustar, não porque tem domínio. Ele tenta distrair, porque não pode impedir aquilo que Deus decretou sobre quem permanece fiel. E tu permaneceste, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo em silêncio. Permaneceste. E deixa-me dizer-te algo com verdade, escolhido. O céu viu o que ninguém viu. Viu quando deste mesmo sem ter. Viu quando confiaste mesmo sem entender. Viu quando escolheste fidelidade em dias onde a lógica dizia para recuar. Cada semente que lançaste em momentos de escassez,
Cada gesto de obediência, quando seria mais fácil ceder, ficou registrado, não para te julgar, para te preparar, porque nada do que está para acontecer agora é aleatório. É colheita do que foi plantado em segredo. Há uma ordem no reino. Primeiro consagração, depois manifestação. Pureza antes de promoção. Tal como está escrito em Josué capítulo 3, versículo 5, quando Deus ordena ao povo que se consagre, porque no dia seguinte ele faria maravilhas entre eles. Repara na ordem, consagração antes do milagre. Porque Deus não derrama abundância sobre mãos despreparadas, ele molda o vaso antes de o encher. E se passaste por um deserto financeiro, por uma estação de portas fechadas e oportunidades travadas, isso não foi castigo, foi proteção. Deus atrasou, não porque te esqueceu, mas porque te amava o suficiente para não te entregar a algo que não estavas pronto para sustentar. Se a provisão tivesse chegado antes, talvez o teu caráter ainda não estivesse alinhado com o teu chamado. E abundância sem estrutura destrói. Mas agora algo mudou. Algo amadureceu em ti, a tua visão cresceu, a tua consciência expandiu-se e tu atravessaste um limiar. Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco também será colocado sobre o muito. Isto não é teoria espiritual bonita. É uma lei celestial. E tu ativaste essa lei com a tua resistência, com a tua perseverança, com a tua fidelidade quando desistir parecia mais fácil. E é por isso que hoje te falo com esta urgência santa. A ativação já aconteceu. O que resta agora é o teu alinhamento com ela. Porque há portais que controlam o fluxo da abundância na tua vida. Não são portais físicos, são espirituais. E quando estão limpos, o fluxo é livre. Quando estão bloqueados, a escassez permanece. Muitos nunca acedem ao que já lhes pertence porque desconhecem esses portais. Mas tu não vais permanecer na ignorância. O primeiro portal é a tua boca. Está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que a vida e a morte estão no poder da língua. As tuas palavras não são sons vazios, são sementes. Cada vez que declaraste, eu nasci para sofrer, plantaste uma raiz de limitação. Cada vez que disseste, nunca tenho o suficiente, regaste a escassez. Criaste cercas com a tua própria voz, sem perceber. Eu também fiz isso durante anos. E só quando comecei a alinhar a minha declaração com o que o céu dizia, vi o cenário mudar. Agora chegou o tempo de limpar esse portal. Começa a falar diferente, começa a declarar segundo o reino, não segundo o extrato bancário, mas segundo a promessa, porque o mundo responde às circunstâncias, mas o reino responde à fé. E aqui fazemos uma pausa sagrada, porque o que vais ouvir na parte seguinte é uma chave que muitos desconhecem. Uma porta que permanece fechada para a maioria, mas que está prestes a se abrir para ti. E quando ela se abrir, nada do que já foi irá parecer igual. Escolhido, continua a ouvir com reverência, porque agora entramos numa dimensão mais profunda do que está a acontecer na tua vida. Falamos do primeiro portal, a tua boca, e de como as tuas palavras criam realidades. Mas há outro portal que muitos ignoram, e ele está nas tuas mãos. As tuas ações com o que tens hoje determinam o que Deus confia a ti amanhã. A forma como tratas os teus recursos atuais revela se estás preparado para administrar os recursos maiores que o céu quer liberar. Não se trata de quanto tens, mas de quem és enquanto tens pouco. E eu preciso ser honesto contigo, como alguém que já esteve onde tu estás. Houve um tempo em que eu orava por provisão, mas resistia em semear. Eu queria colheita sem plantio, multiplicação sem obediência. E foi nesse lugar que percebi que não era Deus quem estava a reter, era o meu próprio desalinhamento. Porque no reino dar não é perda, é ativação. Quando tu dás em fé, tu não estás a diminuir, tu estás a abrir caminho. O inimigo tentou convencer gerações de que dar é arriscar, mas no reino dar é guerrear. Cada semente lançada em obediência é uma declaração contra o sistema da escassez. Está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que o Senhor desafia o seu povo a trazer o dízimo e provar a sua fidelidade, prometendo abrir as comportas dos céus. Isto não é uma linguagem simbólica, é uma realidade espiritual.
Existem comportas celestiais e elas respondem à obediência. Quando tu fechas a mão em medo, fechas também o canal da provisão. Quando tu abres a mão em fé, abres também o céu sobre a tua vida. E não é porque Deus precise do teu dinheiro, é porque Ele precisa do teu coração alinhado. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E Deus não quer apenas abençoar o que possuis, Ele quer transformar quem tu és. O segundo portal, portanto, são as tuas mãos. O que fazes com o que recebes? Guardas por pânico ou administras com propósito? Dás por fé ou retens por medo? Eu já estive num momento de escassez em que tudo em mim dizia para segurar, para proteger, para me fechar. Mas algo no meu espírito dizia para abençoar alguém que estava pior. E quando obedeci, algo que não fazia sentido no natural começou a acontecer. Portas inesperadas abriram-se, oportunidades surgiram onde antes havia silêncio, caminhos se desenharam que eu nunca poderia ter planeado. Não foi coincidência, foi lei espiritual em ação. E é isso que está prestes a tocar a tua vida se decidires alinhar agora. Mas existe ainda um terceiro portal, e este é o mais profundo, o mais invisível e o mais decisivo. É a tua mente. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, que não devemos nos conformar com o padrão deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Muitos estão bloqueados não porque Deus não quer abençoar, mas porque a mente ainda vive prisioneira de narrativas de pobreza. Cresceram a ouvir que dinheiro é sujo, que prosperidade é pecado, que riqueza é para os corruptos. E sem perceberem, criaram resistência interior à própria provisão divina. Como Deus vai derramar abundância sobre uma mente que associa a abundância à culpa? Como Ele vai confiar recursos a quem inconscientemente os rejeita? Eu precisei passar pelo processo doloroso de desaprender para poder receber. Precisei quebrar dentro de mim a mentalidade de escassez, o medo de crescer, o desconforto com a ideia de prosperar. E foi aí que comecei a entender que riqueza no reino não é fim, é ferramenta, não é idolatria. É responsabilidade. Deus não tem problemas com o dinheiro. Ele tem problemas com o dinheiro a controlar o coração. E por isso, antes de aumentar a tua provisão, Ele amplia a tua consciência. Escolhido, renova a tua mente. Começa a ver a prosperidade como instrumento do chamado, como extensão do propósito, como meio de impactar vidas. O céu não ativa a riqueza apenas para melhorar o teu conforto, ativa para ampliar a tua influência. E deixa-me dizer-te algo com verdade. Existem recursos que já estão preparados para ti. Existem oportunidades já alinhadas. Existem conexões prontas. Mas elas só podem convergir quando tu estás nesses três portais. Boca alinhada, mãos obedientes, mente renovada. E agora repara, a provisão não está a vir de longe, ela já se moveu. Está a caminho do teu ambiente, do teu campo de atuação, do teu território. Mas o que determina se ela te alcança é se tu decides atravessar a porta que já está aberta. Porque portas abertas não garantem passagem, apenas oportunidade. E muitos perdem milagres não porque a porta não abriu, mas porque o medo, a dúvida ou a procrastinação os mantiveram imóveis. Mas tu não estarás entre eles, porque algo em ti já despertou. O teu espírito está ativo, a tua percepção está aguçada. E o céu não desperta alguém sem intenção de o mover. Por isso eu declaro sobre ti. Enquanto ouves estas palavras, cadeias mentais começam a quebrar. Votos de escassez começam a ser anulados. Bloqueios espirituais começam a ceder. Aquilo que te manteve limitado já não tem o mesmo poder. Porque agora tu reconheces. E quando reconheces, assumes posição. E quando assumes posição, o céu responde. Mas escuta bem esta última parte desta fase, porque ela é crucial. Com a abertura de portais vem também aumento de responsabilidade. Deus não derrama provisão sobre quem vai desperdiçar. Ele derrama sobre quem vai multiplicar. Ele não te quer como reservatório estagnado. Ele te quer como rio. Um rio que recebe, mas também transborda. Um canal que é abastecido, mas também abastece. E é por isso que o que está para acontecer na tua vida vai exigir maturidade, humildade e visão. Porque os recursos que virão não são apenas para ti, são através de ti.
E se tu estiveres pronto para isso, se tu abraçares isso com entendimento, eu te digo, fluxos que estavam travados começarão a correr. Provisões que estavam suspensas começarão a descer, e aquilo que parecia distante começará a bater à tua porta. Mas na próxima parte eu vou mostrar como reconhecer os sinais dessa aproximação, como discernir quando o céu já está a mover as peças e como não perder o momento exato da tua ativação definitiva. Porque janelas espirituais não permanecem abertas para sempre, mas quando tu estás atento, tu atravessas. Escolhido, continua atento, porque nesta parte vamos falar dos sinais que antecedem a manifestação, dos movimentos subtis que indicam que o invisível já está a organizar o visível e de como reconhecer quando o céu começa a alinhar as peças ao teu redor. Quero falar contigo com verdade, não como alguém que apenas repete palavras, mas como alguém que já viu estes ciclos acontecerem na própria vida. Antes de qualquer mudança significativa, antes de qualquer avanço real, existe um período de sensibilidade espiritual. Tudo parece mais intenso, os silêncios ficam mais profundos, as perguntas aumentam, os sonhos tornam-se mais vivos e a inquietação na alma cresce. Muitos interpretam isso como confusão, mas na verdade é preparação. É o momento em que o espírito começa a perceber que algo está para nascer. E se isto está a acontecer contigo, não é acaso, é sinal. Existem 3 sinais claros de que a ativação está próxima, e eu quero que os reconheças, não para te inflamares em expectativa vazia, mas para te posicionares com sabedoria. O primeiro sinal é a intensificação da consciência. Coisas que antes passavam despercebidas agora tocam-te. Palavras, gestos, decisões pequenas começam a ter peso. Tu começas a pensar mais antes de falar, começas a sentir mais antes de agir. Começas a refletir sobre escolhas que antes fazias por impulso. Isso é o Espírito a afinar a tua percepção. Porque para administrar mais, é preciso ver mais. Para receber mais, é preciso discernir mais. E Deus não amplia exteriormente quem ainda vê de forma limitada interiormente. O segundo sinal é o desconforto com o lugar atual. Não é ingratidão, não é rebeldia, é crescimento. Quando Deus está prestes a te mover, Ele permite que o lugar atual se torne pequeno. Não porque não tenha servido, mas porque já cumpriu o seu propósito. Eu lembro-me de quando comecei a sentir que certas rotinas já não me preenchiam, que certos espaços já não me cabiam, que certas conversas já não me representavam. No início pensei que estava a ser arrogante. Depois percebi, era Deus a expandir-me. Quando a alma cresce, os ambientes antigos começam a apertar. E o terceiro sinal é a frequência dos testes. Antes da promoção, vem avaliações. Antes da ampliação, vem a prova. E normalmente elas vêm nas áreas em que pensávamos já ter vencido. O caráter é testado quando ninguém vê. A fidelidade é testada quando não há aplausos. A obediência é testada quando a lógica grita o contrário. Mas cada teste superado em silêncio constrói autoridade em segredo. E essa autoridade é a fundação para aquilo que está para vir. Agora escuta com atenção. Muitos veem os testes como ataques, mas na verdade são confirmações de que estás no limiar. O inimigo não investe energia em quem não representa a ameaça. A pressão intensifica-se antes das portas se abrirem. O campo escurece antes da colheita. E se tu estás a sentir mais oposição, mais desafios, mais resistências, não te assustes. Isso não é sinal de recuo, é sinal de transição. Mas é aqui que muitos falham e é aqui que tu não vais falhar. Porque quando os sinais aparecem, é preciso responder corretamente. Não basta reconhecer, é necessário alinhar-se. E a resposta não é ansiedade, não é correria, não é desespero por fazer tudo. A resposta é posicionamento. Permanecer firme no que já sabes, ser fiel no que já tens, obedecer no que já foi revelado. Muitos perdem porque tentam forçar o futuro ao invés de honrar o presente. Mas o futuro honra quem honra o processo. E deixa-me dizer-te algo com cuidado e responsabilidade. A ativação que estamos a falar não é apenas sobre dinheiro, é sobre capacidade, é sobre ampliação de recursos, sim, mas também de visão, de influência, de responsabilidade.
Quando Deus confia mais, Ele cobra mais maturidade. Quando Ele entrega mais, Ele te espera mais discernimento. Por isso não é apenas receber, é estar pronto para sustentar. E aqui entra uma verdade que poucos aceitam. Nem todos estão prontos quando a bênção chega. E por isso muitos a perdem. Não porque Deus retira, mas porque não sabem administrar o impacto do que pediram. Mas tu estás a ser preparado exatamente para isso. Para não desperdiçares, para não te perderes, para não seres consumido pelo que pediste. Deus não quer apenas realizar desejos. Ele quer formar governadores de propósito. E essa formação passa pelo agora, pelo hoje, pelo modo como respondes ao invisível antes do visível se manifestar. Existe um princípio espiritual muito simples, mas poderoso. Quem não valoriza o pequeno, perde o direito ao grande. E valorização não é romantização da escassez, é gratidão consciente pelo processo. Eu já vi pessoas rejeitarem instruções simples porque queriam milagres grandes. Mas os grandes milagres nascem de pequenas obediências. E hoje a instrução é clara. Permanece alinhado. Cuida da tua linguagem. Cuida da tua postura. Cuida das tuas decisões. Porque os próximos movimentos dependerão da tua estabilidade agora. E há algo mais. Quando os sinais aparecem, o ambiente começa a mudar. Pessoas começam a surgir ou a afastar-se. Portas começam a fechar-se e outras a abrir-se sem explicação lógica. Isso não é confusão, é reorganização. O céu reorganiza os cenários antes de derramar os recursos. Ele afasta quem não suporta o teu próximo nível e aproxima quem vai caminhar contigo. E este período pode doer, porque perdas antecedem ganhos. Mas se confiares, compreenderás depois. Escolhido, não te agarres a quem já não pertence ao teu próximo capítulo. Não tentes levar para o novo aquilo que só serve ao velho. O que Deus remove não é castigo, é proteção. O que Ele desloca não é perda, é espaço para o que Ele quer colocar. E agora repara numa coisa fundamental. Os sinais não são para te entreter, são para te alertar. São chamados à vigilância. Porque quando o momento chega, Ele não anuncia com fogos, Ele exige sensibilidade. Muitos perdem portas porque não estavam atentos, estavam distraídos com ruídos, preocupados com o exterior, desligados do interior. Mas tu não. Tu estás aqui, tu estás a ouvir, e isso já é parte do alinhamento. E na próxima parte, vou revelar como agir no momento exato em que a porta se abre, como não congelar na transição, como evitar o medo do novo e como atravessar para o teu próximo nível com clareza, sem perder a paz, sem perder a identidade, sem perder o equilíbrio. Porque a abertura está próxima, e quem não está preparado para atravessar, assiste apenas enquanto outros passam. Escolhido, nesta parte eu quero falar contigo sobre o momento mais crítico de todo o processo, o instante em que a porta se abre. Porque muitos oraram pela abertura, muitos pediram a oportunidade, muitos desejaram a mudança, mas poucos estão verdadeiramente preparados para atravessar sem perderem quem são. E eu digo isto não como teoria, mas como alguém que já viu pessoas receberem exatamente o que pediram e, em vez de se expandirem, se perderem. Porque a bênção sem equilíbrio transforma-se em peso e a promoção sem estrutura transforma-se em prisão. Quando a porta se abre, tudo parece acelerar. As respostas começam a chegar, as oportunidades surgem, os caminhos que antes estavam bloqueados começam a fluir. Mas junto com o fluir vem a pressão de manter, a pressão de corresponder, a pressão de provar, a pressão de não falhar. E é aqui que muitos se desconectam do centro, do espírito, da essência. Eles focam-se no que receberam e esquecem quem os preparou. E é por isso que eu te digo agora, quando a porta se abrir, não corras atrás do que está do outro lado. Entra com calma, com consciência, com presença. Leva contigo o silêncio que te formou, a humildade que te lapidou, a fé que te sustentou quando nada ainda era visível. Porque o que te trouxe até aqui é o que vai sustentar-te lá. Existe um erro comum em tempos de transição: tentar viver o futuro antes de o entender. Muitos entram em novos níveis com a mente antiga, com hábitos antigos,
com padrões antigos, e isso gera conflito interno. Não porque a bênção seja errada, mas porque a estrutura interior ainda não se adaptou. Por isso, na travessia, a primeira coisa a fazer não é acelerar, é alinhar. Observa, aprende, compreende o novo ambiente. Não te forces a agir como todos. Não te compares. Não percas a tua identidade para te encaixar. A tua singularidade é parte do motivo pelo qual foste chamado. E se tentares copiar outros, perderás a essência daquilo que te torna necessário. A travessia exige maturidade emocional, não apenas entusiasmo espiritual. Porque quando o novo chega, ele também revela inseguranças que estavam adormecidas. A comparação, o medo de não ser suficiente, a ansiedade de manter o padrão. Tudo isso pode emergir, mas tu não vais permitir que isso te governe, porque não entras sozinho. Entras acompanhado pela consciência do processo, pelo toque do Espírito, pela sabedoria que foi construída no deserto. E deixa-me dizer-te algo que poucos dizem. O novo nível não vai parecer perfeito no início. Vai parecer estranho, desafiante, desconfortável em alguns aspectos. Mas esse desconforto não é sinal de erro, é sinal de expansão. É como vestir uma nova roupa que ainda não moldou ao teu corpo. No início aperta, depois ajusta, e depois torna-se natural. Não rejeites o novo só porque não é familiar. Não confundas estranheza com perigo. Algumas bênçãos assustam porque exigem crescimento. E há outro ponto importante. Quando a porta se abre, não significa que todos vão celebrar. Alguns vão questionar, alguns vão duvidar, alguns vão tentar trazer-te de volta ao que conhecem. Porque a tua transformação confronta a estagnação deles. Mas tu não vais deixar que a resistência externa te faça duvidar do que o céu já confirmou internamente. Tu não foste ativado para agradar ambientes antigos, foste ativado para cumprir propósito. E propósito quase nunca é confortável para quem observa, mas é inevitável para quem foi chamado. Agora escuta isto com atenção. A travessia não é apenas um movimento externo, é uma decisão interna. Há pessoas que recebem oportunidades, mas continuam presas mentalmente ao passado. Continuam a pensar como quem não tinha. Continuam a agir como quem é pequeno. Continuam a falar como quem não acredita. E isso sabota o processo. Por isso, ao atravessar, renova a tua mente. Atualiza a tua linguagem. Ajusta a tua postura. Não para te tornares arrogante, mas para te tornares consciente do que Deus está a fazer. Consciência não é soberba. Consciência é responsabilidade. E quando tu reconheces o que estás a receber, tu cuidas melhor do que chega. Outra coisa, não tentes atravessar sozinho. Deus nunca entendeu que a travessia fosse isolada. Ele sempre usa conexões, alinhamentos, pessoas que ele posiciona para te ajudar a sustentar o novo nível. Mas para isso deves estar disposto a ouvir, a aprender, a ser aconselhado. Orgulho é um dos maiores ladrões de continuidade. Ele faz as pessoas pensarem que já sabem o suficiente e as impede de crescerem. Mas tu não vais cair nisso. Tu vais atravessar com humildade, com consciência e com fome de aprender. E sabe isto, a travessia ativa também novos testes. Não testes de escassez, mas testes de caráter em abundância. Como reages quando tens mais? Como tratas os outros quando deixas de precisar de tudo? Como administras quando ninguém te controla? É aí que a verdadeira essência se revela. E Deus está mais interessado em quem tu te tornas depois da bênção do que na bênção em si. Porque a bênção passa, mas quem tu te tornas permanece. E o que tu te tornas é o que determina o que vem depois. Por isso, não encares a ativação como o fim. Ela é o início de um novo tipo de responsabilidade, de influência, de impacto. E se tu atravessares de forma consciente, o que te espera do outro lado não é apenas mais recursos, é mais propósito, mais alcance, mais autoridade. Mas tudo isso só se manifesta plenamente se a tua essência permanecer intacta. E na próxima parte, eu vou falar contigo sobre como sustentar o que foi ativado, como não perder o que chegou, e como transformar esta ativação em um fluxo contínuo.
E não apenas num momento passageiro, porque há uma diferença entre receber e manter, e é sobre isso que vamos entrar a seguir. Escolhido, depois que a porta se abre e tu atravessas com consciência, começa uma fase ainda mais sensível. A sustentação. Porque receber é poderoso, mas sustentar é sagrado. Muitos recebem uma ativação, mas poucos aprendem a mantê-la sem se fragmentar por dentro. E é aqui que entra a maturidade que não aparece nos primeiros dias, nem nas primeiras semanas, mas se constrói na consistência silenciosa. Sustentar não é apenas administrar recursos, é administrar o próprio espírito. É manter alinhamento quando o entusiasmo inicial passa, quando a rotina se instala, quando o novo se torna normal. Porque o verdadeiro teste não é se consegues chegar, mas se consegues permanecer sem perder profundidade. E deixa-me falar contigo com verdade. A sustentação não é glamourosa. Ela acontece quando ninguém está no olhar. É feita de pequenas decisões diárias, de escolhas simples que juntas preservam o que foi liberado. É escolher não entrar em comparações. É escolher não se deslumbrar. É escolher manter a mesma essência quando as circunstâncias mudam. É escolher continuar a ouvir Deus mesmo quando já não estás no deserto, porque o deserto afina a audição, mas o campo aberto exige disciplina. Muita gente perde porque relaxa no lugar errado. Eles acham que, porque foram promovidos, podem agora baixar a guarda. Mas quanto mais alto, mais necessário é vigiar. Não com medo, mas com consciência. Porque novos níveis trazem novas distrações. Novos acessos trazem novas tentações. Novas possibilidades trazem novos desvios. E tu vais precisar de uma mente estável, de um coração ancorado e de uma rotina espiritual sólida. Não uma religiosidade vazia, mas um relacionamento vivo que te realinha todos os dias. Sustentar é aprender a dizer não, mesmo quando podes dizer sim. É entender que nem toda oportunidade é chamada e nem todo convite é direção. É discernir o que alimenta e o que apenas consome. É proteger o teu tempo, a tua energia, o teu foco. Porque quando Deus amplia o teu território, também aumenta a responsabilidade sobre os teus limites. E quem não aprende a colocar limites, perde-se na própria expansão. Eu preciso que tu compreendas. A ativação trouxe movimento, mas a sustentação exige raiz. Movimento sem raiz gera instabilidade. Raiz sem movimento gera estagnação. Mas raiz com movimento gera crescimento saudável. Por isso, continua a aprofundar mesmo enquanto expandes. Não negligencies os teus momentos de silêncio. Não abandones as tuas práticas de alinhamento. Não substituas profundidade por aparência. Porque o que sustenta o visível é o invisível. E se o invisível enfraquece, o visível desmorona. E eu já vi muitos começarem bem e perderem-se porque trocaram essência por eficiência. Mas tu não vais cair nisso. Tu vais entender que velocidade não é prioridade, direção é. Que visibilidade não é o objetivo, impacto é. Que quantidade não é o sinal, é a qualidade da tua presença. Outra coisa importante na sustentação é a gestão emocional. Porque quando tudo começa a fluir, emoções antigas podem emergir. Medo de perder, síndrome do impostor, culpa de ter mais do que tinha, ansiedade de manter o padrão. E tudo isso precisa ser transformado em consciência. Não em sabotagem. Tu tens de normalizar o que Deus está a fazer, sem banalizar. Normalizar no sentido de não te assustares com o novo, mas honrá-lo. Não te diminuires, nem te inflacionares. Apenas ocupar o teu lugar com sobriedade. Porque tu não estás ali por sorte. Tu estás ali porque foste capacitado. E a consciência disso traz estabilidade. Também é essencial manter uma atitude de gratidão prática. Não só palavras, mas ações. Gratidão expressa em generosidade, em caráter, em serviço, em cuidado com os outros. Porque a gratidão mantém o coração aberto. E coração aberto mantém o fluxo. Mas quando o coração se fecha, o fluxo começa a travar. E o inimigo sabe disso. Ele não pode tirar o que Deus deu, mas pode tentar endurecer quem recebeu. Por isso, protege a tua capacidade de sentir, de ter empatia, de ver o humano no outro. Não deixes que a expansão te desumanize. Expansão foi feita para te tornar mais inteiro, não mais distante.
E há algo que quase ninguém fala. A sustentação também exige que tu lides com o tédio do crescimento. Porque depois do impacto inicial, há dias normais, há processos longos, há tarefas repetitivas. E é aí que muitos perdem interesse, perdem foco, buscam algo novo sem necessidade, mudam de direção por ansiedade. Mas maturidade é continuar mesmo quando não há adrenalina. É construir mesmo quando ninguém aplaude. É confiar mesmo quando o ambiente está silencioso. Porque Deus não trabalha apenas nos picos, Ele trabalha nos planos, nos intervalos, nos bastidores. E se tu fores fiel na rotina, a expansão será sustentável no extraordinário. Por isso, organiza a tua vida. Não deixes tudo ao acaso. Cria estrutura para suportar o que estás a viver. Aprende sobre administração, gestão, investimento de tempo, energia e recursos. Espiritualidade não anula a inteligência prática, ela a amplia. Deus ungiu-te sim, mas também te chama a ser responsável. E responsabilidade é uma forma de adoração. E eu quero que tu guardes isto. Sustentar não depende de perfeição, depende de perseverança. Vais errar, vais ajustar, vais aprender, mas não vais desistir. E cada ajuste vai tornar-te mais forte. E na próxima parte eu vou levar-te a um nível mais profundo, porque sustentar o que foi ativado é importante, mas aprender a multiplicar o que foi ativado é o próximo degrau. E é aí que muitos ficam pelo caminho. Mas tu vais entender o código. Escolhido, agora que compreendeste a sustentação, é tempo de revelar-te algo ainda mais profundo. A multiplicação não vem apenas porque recebeste, ela vem porque aprendeste a fluir sem apego. Muitas pessoas pensam que multiplicação é acumular mais, mas no reino ela é resultado de circulação, intenção e alinhamento. O que para na mão apodrece, o que flui com consciência se expande. E aqui não falo só de dinheiro, falo de oportunidades, de conexões, de influência, de tempo, de energia e até de voz. Tudo o que te foi entregue deve ser considerado como semente em movimento, nunca como estátua. Porque Deus não unge para reter, unge para distribuir. E tu entras agora num território onde a pergunta deixa de ser quanto eu recebo e passa a ser como eu libero o que recebo. Porque é nesse ponto que a multiplicação se manifesta, não como magia, mas como consequência espiritual de um posicionamento interno. Eu já passei por uma fase em que tentei segurar tudo com medo de perder, e foi exatamente aí que tudo começou a travar. O fluxo não gosta de mãos fechadas, ele responde a mãos abertas, mas com direção. Não uma abertura irresponsável, mas uma disponibilidade consciente. E se há algo que preciso que entendas, é isto. Multiplicação exige maturidade, porque ela testa o teu coração. Quando começa a expandir rapidamente, és tentado a medir o teu valor pelos números, pelos resultados, pelas reações externas. Mas se o fizeres, perdes a essência que gerou a expansão. E sem essência, tudo seca. Por isso, o primeiro código da multiplicação é permanecer pequeno por dentro, mesmo quando tudo cresce por fora. Não pequeno no sentido de autoanulação, mas no sentido de humildade funcional. Aquela que não precisa provar nada, não precisa vencer ninguém, não precisa competir. Aquela que descansa na certeza de que está alinhado, não em disputa. Porque a competição mata a multiplicação. Ela cria ansiedade onde devia haver clareza. Ela gera comparação onde devia haver identidade. E identidade clara é solo fértil para multiplicação. Outra coisa que muitos ignoram é que multiplicação exige discernimento de ciclos. Há tempos de plantar, tempos de regar, tempos de esperar, tempos de colher e tempos de replantar. E quem tenta colher o tempo todo, sem respeitar o ciclo, cansa a terra e colapsa o próprio sistema. Deus trabalha com ciclos porque ciclos protegem o crescimento. Eles impedem o excesso, eles regulam a pressão, eles criam ritmo. E tu, se queres multiplicar sem quebrar, tens de aprender a honrar esses ritmos. Há dias em que produzir é menos importante do que alinhar. Há fases em que ganhar é menos importante do que aprender. E quem entende isso nunca entra em desespero,
porque sabe que cada fase tem uma função escondida. E agora eu vou dizer algo que quase ninguém quer ouvir. Multiplicação também atrai resistência. Quanto mais expandes, mais atenção recebes. E nem toda a atenção vem com intenção pura. Inveja, projeções, expectativas irreais, demandas que não são tuas. Tudo isso vai tentar colar em ti. E se tu não tiveres fronteiras internas claras, vais absorver pesos que não te pertencem. Por isso, multiplicar exige fortalecer os teus limites emocionais e espirituais. É saber dizer não sem culpa. É saber recuar sem medo. É saber proteger a tua paz sem te justificares. Porque a tua paz é o ambiente onde a multiplicação cresce saudável. E quando perdes paz, começas a perder clareza. E sem clareza, tomas decisões reativas em vez de decisões alinhadas. Mas tu és chamado a multiplicar com consciência, não com pressa. Outra chave é entender que a multiplicação verdadeira não se prova pelo que tu tens, mas pelo que os outros se tornam através de ti. Se tudo cresce e ninguém ao teu redor floresce, há algo desalinhado. Porque multiplicação no reino nunca é egoísta. Ela transborda, ela levanta outros, ela expande territórios coletivos. E isso não significa que todos vão contigo, mas significa que pelo menos alguns serão beneficiados pelo que passa por ti. E isso exige que tu não te isoles no teu próprio processo. Sim, há momentos de solitude, mas não confunda solitude com isolamento. Porque isolamento endurece, enquanto solitude aprofunda. E o coração endurecido trava a multiplicação, mas o coração profundo a amplia. E há uma coisa muito prática que quero que apliques. Organiza canais de fluxo. Não deixes o que chega em ti ficar sem destino. Separa, direciona, intenciona. Decide desde já para onde parte do que recebes vai fluir. Não esperes sobrar. O fluxo não responde ao que sobra, ele responde ao que é consagrado. Quando algo é separado com consciência, ele se torna semente viva. E essa semente volta com força multiplicada, não porque foste merecedor, mas porque ativaste uma lei espiritual de circulação. E não te enganes, isto não é sobre dar para receber, é sobre dar porque entendeste. Receber passa a ser consequência, não objetivo. E aqui entra algo pessoal. Eu vi portas abrirem só depois que parei de olhar para o que eu precisava e comecei a olhar para o que eu podia liberar. Foi quando o foco saiu da carência e entrou na contribuição que o fluxo mudou. Porque o céu confia mais em quem pensa em fluxo do que em quem pensa só em provisão própria. E agora, enquanto caminhas nesta fase, vais perceber que a multiplicação muda a tua forma de ver o mundo. Tu começas a ver possibilidades onde antes vias limites. Começas a ver oportunidades onde antes vias ameaça. Começas a ver pessoas não pelo que podem tirar, mas pelo que podem construir contigo. E isso muda tudo, porque multiplicação também é visão. É enxergar além do óbvio. É ver ciclos antes que eles aconteçam. É perceber portas antes que os outros decidam bater. E essa visão não vem do ego, vem do alinhamento. Ela é fruto da comunhão, do silêncio interior, da sensibilidade espiritual que tu tens cultivado. E por isso não abandones o que te trouxe até aqui. Não troques profundidade por velocidade. Não troques essência por números. Não troques paz por aprovação. Porque se fores fiel nesses pontos, a multiplicação será consequência natural e não peso. E na próxima parte, eu vou levar-te a entender como proteger essa multiplicação de ataques sutis que não vêm de fora, mas que tentam nascer dentro, para que tu não sejas apenas alguém que multiplica, mas alguém que permanece inteiro enquanto tudo se multiplica. Escolhido, existe um inimigo que não grita, não se revela com barulho, não entra pela porta da frente, mas se infiltra nas brechas que a pressa, o orgulho ou o cansaço deixam abertas. Ele não vem para roubar o que tens externamente. Ele tenta desorganizar o que és internamente. Porque quando a essência se fragmenta, tudo o resto perde sustentação. Muitos conseguem multiplicar por um tempo, mas poucos conseguem permanecer inteiros enquanto multiplicam. E é aí que se decide se a tua história será de expansão temporária ou de legado.
Eu já vi homens e mulheres receberem tudo do que pediram e perderem-se exatamente no momento em que pensaram que tinham vencido. Não porque o céu se fechou, mas porque o interior se desorganizou. E nunca começa com grandes erros. Começa com pequenos desvios, com decisões aparentemente inofensivas, com concessões internas que ninguém vê, mas que enfraquecem as fundações. Por isso te digo, a verdadeira batalha agora não é contra a falta externa, mas contra a dispersão interna. Porque quanto mais a tua vida se expande, mais partes de ti são puxadas em direções diferentes, expectativas, demandas, responsabilidades, vozes, opiniões, necessidades alheias, e se não houver um centro firme dentro de ti, serás repartido antes mesmo de compreender. E o inimigo sabe que não precisa parar o fluxo externo se conseguir quebrar a coesão interna. Ele tenta plantar dúvida quando deverias plantar silêncio. Ele tenta acelerar quando deverias integrar. Ele tenta inflar quando deverias aprofundar. A chave aqui é cultivar um espaço interno onde nada e ninguém tem acesso sem permissão consciente. Um lugar onde a tua identidade não é negociável, não é moldável pelas circunstâncias, não é reescrita pelas opiniões. Esse lugar não é orgulho, é clareza. É quando tu sabes quem és antes que o mundo decida quem tu deverias ser. E é disso que te protege da desintegração silenciosa. Porque quando o crescimento começa, surgem comparações, métricas, expectativas, padrões externos. E se tu usas isso como medida, começas a afastar-te do teu eixo. E quanto mais te afastas do teu eixo, mais dependente ficas do externo para te orientar. E aí começas a perder soberania. Mas o céu não levanta dependentes, levanta pilares. E um pilar não se move com o vento, ele sustenta enquanto o vento passa. Mas para ser pilar, precisas de profundidade, não só de altura. A altura atrai aplauso, a profundidade sustenta colunas. E agora a tua responsabilidade é aprofundar enquanto cresces. Porque se cresceres sem aprofundar, tu mesmo te tornas frágil apesar do sucesso. Outro ponto que preciso que entendas. Existem tentações que só aparecem quando entras em determinado nível. Tentações de controle, de superioridade, de endurecimento, de isolamento, de desconfiança extrema. Todas elas se disfarçam de proteção, mas no fundo são portas disfarçadas. O controle excessivo nasce do medo de perder, a superioridade nasce do medo de ser ultrapassado, o isolamento nasce do medo de ser vulnerável, e a desconfiança extrema nasce do medo de ser ferido. E o medo, mesmo vestido de estratégia, bloqueia parte do fluxo. Porque o céu flui onde há confiança, não onde há rigidez. E confiança, aqui, não é ingenuidade, é discernimento sem fechamento. É saber ver riscos sem construir muros que te separam do mundo. Porque o mesmo muro que te protege também te isola. E isolamento mata a expansão saudável. Por isso, aprende a proteger sem endurecer, a filtrar sem fechar, a ajustar sem quebrar. Isso é maturidade espiritual. E maturidade não se mede por quantas vezes acertaste, mas por quantas vezes conseguiste voltar ao centro depois de te dispersares. Porque tu vais dispersar, isso faz parte do crescimento. Mas o que define tudo é a tua capacidade de retorno. Retorno à essência, retorno à escuta, retorno ao propósito, retorno ao silêncio interior. Eu chamo isso de realinhamento consciente. É parar mesmo quando tudo está acelerado e perguntar, isto ainda sou eu? Ou estou apenas reagindo ao mundo? Porque se não fizeres essa pausa, o mundo escreve a tua narrativa por ti. E tu não foste chamado para viver um roteiro alheio. Tu foste chamado para manifestar um plano que precede as expectativas dos homens. E quero que saibas outra coisa. A pressão vai aumentar, não porque estás errado, mas porque estás mais visível. Mas visibilidade sem interior trabalhado vira fardo. Por isso, use a pressão como ferramenta de compressão, não como força de esmagamento. A compressão correta gera diamantes, mas a compressão sem estrutura gera rachaduras.
Fortalece a tua estrutura interna todos os dias, não apenas quando cair, mas antes que a queda aconteça. E isso se faz com disciplina simples, silêncio consciente. Cuidado com o que entras na mente, cuidado com o que permites no teu campo emocional. Cuidado com quem tem acesso ao teu tempo mais puro. O teu tempo mais puro não é aquele que sobra, é aquele que escolhes guardar. Porque tudo o que é constantemente exposto perde força, mas o que é preservado em secreto ganha profundidade. E tu não tens de contar tudo, explicar tudo, provar tudo. A tua existência não é um relatório público. Há partes de ti que precisam permanecer escondidas para que a tua força permaneça intacta. E na próxima parte eu vou mostrar-te como transformar essa proteção em clareza estratégica para que tu não apenas te mantenhas inteiro, mas uses essa integralidade como base para o próximo nível do teu chamado. Escolhido, há um momento em que a proteção interna deixa de ser apenas defesa e passa a ser direção, porque tudo o que preservaste em silêncio agora transforma-se em visão. E visão não é só enxergar longe, é enxergar certo. E quando tu começas a ver certo, decisões que antes pareciam confusas tornam-se simples. Não porque a vida ficou fácil, mas porque o teu olhar ficou alinhado. A clareza não vem de saber tudo, vem de saber o essencial. E o essencial agora é isto. Tu foste chamado não apenas para receber, mas para sustentar. Sustentar pessoas, projetos, fluxos, oportunidades e até quedas alheias. Mas só sustenta quem está ancorado. Um rio não sustenta se ele mesmo não sabe de onde vem. Por isso, volta sempre à tua fonte. Não deixes que o barulho dos resultados te afaste do silêncio que te gerou. Porque o que te fez crescer não foi a visibilidade, foi a obediência silenciosa quando ninguém estava a ver. E agora, à medida que o céu amplia o teu território, ele também te chama para ampliar a tua responsabilidade interior. Não te distraias com o brilho, não te percas na velocidade. Não negocies a tua essência por aplausos rápidos. A verdadeira abundância é consistente. Não é uma explosão que queima tudo e depois apaga. Ela é um fluxo que cresce, expande, irriga e permanece. E tu foste escolhido para esse tipo de construção, não para fogo de artifício espiritual, mas para luz contínua. Quero que compreendas isto. Existirão dias em que a dúvida tentará voltar, não por falta de prova, mas por excesso de movimento. E nesses dias, não lutes com a dúvida, apenas retorna ao eixo. Respira, silencia, lembra-te de quem eras antes de todos te verem. Lembra-te do chão onde choraste, do lugar onde ninguém aplaudia. E reconhece, foi ali que a tua raiz se fortaleceu. E raízes profundas não temem ventos altos. Agora, escolhe andar com consciência. Escolhe falar com precisão. Escolhe ouvir antes de reagir. Escolhe não desperdiçar energia tentando convencer quem não está pronto. A tua missão não é convencer, é manifestar. Quem tiver olhos verá. Quem não tiver, seguirá outro caminho. E tudo bem, porque o teu não é comum. E enquanto caminhas, lembra-te, a bênção que recebeste pede movimento coerente, não aceleração caótica, mas avanço alinhado. Não pressa, mas constância. Não ansiedade, mas presença. E quando te perguntarem como fizeste, não respondas com fórmulas, responde com exemplo. Vive de forma tão coerente que a tua vida se torne resposta. E aqui eu encerro esta parte dizendo: o céu não te escolheu para seres mais um, escolheu-te para seres referência. E a partir deste ponto, cada passo teu é uma semente no solo invisível do amanhã. E agora, respira, porque o que veio até aqui não foi só palavra, foi ativação. Escolhido, o céu já respondeu. A transferência começou, e este é o teu momento Kairos, o tempo exato que foi marcado antes de tu nasceres. Recebe com reverência, caminha em silêncio interior, move-te com sabedoria. O que Deus ativou em ti não será travado por homens, circunstâncias ou números. Eu declaro paz sobre a tua mente, clareza sobre as tuas decisões e provisão sobre as tuas mãos. Que cada passo teu confirme esta palavra,
e que a tua vida se torne testamento vivo do favor divino. Se sentires essa confirmação no espírito, comenta ativo em reverência e permanece conectado com esta comunidade de chamados. Caminha. O céu está contigo.